Aí, assim, quando a gente diz realmente, como o Nestor falou, deve, sempre, nunca, são pontos que a gente então tem que desconfiar. E o correr de antepé é uma das características que muito se disse que era a forma perfeita de corredor correr, que seria buscando uma mecânica perfeita quando se trata disso. E eu quero ouvir de vocês um pouco mais sobre características biomecânicas que a gente pode falar sobre. Vamos pensar em padrão de contato, que seria esse tema aí, de correr de antepé como o modo perfeito aí que seria. Eu acho que eu vou começar aqui. Vamos fazer assim, eu vou deixar o Fabrício começar. Não, eu vou passar para te começar. Primeiro para te explicar para as pessoas o que é antepé, o que é retropé e todas essas questões para quem está nos escutando, às vezes não sabe muito bem o que significa isso. Então, vou te trazer uns termos mais gerais para essas pessoas. Então, pode começar a tua explicação. Tá, vamos lá. Primeiro, o tipo de contato é aquele momento que tu tá correndo e tu tira os dois pés do chão. O primeiro modo que tu pisa com o pé na aterrissagem, ele é o contato inicial, e aí ele se divide entre pisar com a ponta do pé, com o pé inteiro chapado, né, que é o mediopé, que na verdade não é bem mediopé, seria o com o pé inteiro, né, e também pisar retropé, que é pisar com o calcanhar. Existem esses três modos, e eu acho que desse tipo de crença, esse é o que foi mais... ele vem de um estudo, tá? Então, por que acontece? Quando a gente pensa em pisar em antepé, retropé, isso vem da ideia de melhorar o modo de absorver a carga. Então, os estudos... do Lieberman, né? Os estudos, eles vêm pensando como a gente pode fazer isso. Então, o pessoal vamos falar assim, qual é o jeito, dos três jeitos, o que absorve mais carga? Beleza, o que absorve mais carga, o membro inferior, é pisar no antepé. Mas isso significa que todo mundo tem que correr assim, ou que isso vai te causar uma melhora na corrida? Aí já não. Então, só que a gente descobriu isso depois, entendeu? Então, é uma evolução da ciência na pesquisa da corrida que fez com que a gente entendesse que existe melhor e pior na corrida? Não existe. Existe o que cada um se adapta. E quando a gente for pensar em, por exemplo, eficiência, que é o que o pessoal mais busca numa melhora biomecânica, é eficiência e evitar algumas sobrecargas, a eficiência é igual para todo mundo, né? Tanto que, se a gente for olhar alguns estudos, os caras fizeram baseado em o que normalmente se utiliza, se é antepé, retropé, mediopé, o que o pessoal mais utiliza é retropé. Então, os profissionais, 60% a 70% dos profissionais pisam retropé. Mas espera, ele não é o que é o pior para correr, para vocês verem que isso não faz diferença quando a gente vai pensar em eficiência. Se os profissionais que têm a melhor eficiência, se a recordista mundial da maratona corre retropé, quem sou eu para dizer que correr retropé está errado? Entendeu? Então, isso é uma evolução da ciência. Então, esse mito, ele é um mito quando tu fala assim, correr de antepé é melhor. Isso é um mito. Não é que ele é melhor. Mas se tu falar assim, correr de antepé é o melhor modo de se absorver a carga, aí a gente começa a pensar, a gente começa a pensar sobre. O problema é que quando a gente fala de antepé, é tudo misturado, né? Tipo, vem várias características, tudo misturado para dizer que o antepé é melhor, tá? Então, não adianta nada correr de antepé se tu não tem estrutura física e treino para fazer isso. Então, correr de antepé não vai ser melhor, entende? Até essa questão de correr de antepé, que ele absorve mais carga, porque é justamente quando corre descalço, né? Que tem um estudo do Lieberman também, que é correndo descalço. Que aí, correndo descalço, tu tende realmente a correr mais de antepé, porque, como o Fabrício já falou, tu absorve mais cargas. Só que quem de nós aqui corre descalço, com raras exceções que faz algum regenerativo na grama ou algo assim? Então, o tênis já absorve esse impacto, por isso que modifica e não tem tanta eficiência assim, não tem muita diferença na relação do padrão da corrida competitiva, digamos assim. E é importante salientar que o alto nível, como o Fabrício comentou anteriormente, ele tem realmente uma diferença bem grande entre os diferentes padrões de contato. Mas para quem está nos acompanhando, quando a gente fala em padrão de contato, é diferente de tipo de pisada. Que provavelmente vocês já ouviram falar sobre pisada pronada, pisada supinada, pisada neutra. Até a gente já falou aqui dentro do podcast sobre isso aí.
Então, tem alguma dúvida, volta lá em alguns episódios que a gente já comentou sobre isso. Mas, referente a essa questão, se você for analisar um corredor velocista lá na pista, realmente, o padrão de contato deles, Nestor, me corrige, 99,9999% é antepé. Para falar a verdade, eu nunca vi nenhum corredor velocista correndo de... eu também não. Para mim é 100%. Na minha vivência é 100%. Ok. Então, assim, se a gente pegar um corredor velocista, o cara lá na pista, a gente vai pegar o padrão de contato de antepé. Agora, lá na rua, tu vendo os corredores profissionais e amadores, ele varia muito de antepé, mediopé e retropé, mas que a grande maioria no corredor amador é retropé. Se tu sair na rua, observar o corredor amador, o principal padrão de contato é o retropé, é pisando com o calcanhar. Essa questão do antepé, eu acho que se vocês façam o teste empírico, em corridas de velocidade tende a ser antepé, tende a ser com o terço anterior do pé. Façam isso, marquem 50, 60 metros e corram na máxima velocidade de vocês. Vocês vão ver que isso não é sustentável por muito tempo, mas dentro daquela distância, vocês vão ver que vocês vão tocar com o antepé realmente, com o terço anterior. Então façam esse teste e vejam, só que a questão aqui, a gente não está falando de corridas de velocidade, a gente está falando de corrida, e corrida envolve desde os 50 metros até 100, 180, ultramaratona, enfim. Então é uma faixa muito grande para a gente cravar aqui que antepé é sempre melhor. Cuidem sempre quando tem o sempre, o nunca.